Olá pessoal, bem-vindos. Aula de produtos notáveis, cubo da diferença de dois termos. Então veja lá, dois termos A e B, é o cubo da diferença entre eles. Como nós fizemos no cubo da soma, nós vamos fazer assim, ó, A menos B elevado a 1 vezes A menos B ao quadrado, né? Já que somando os expoentes dá 3, certo? Fizemos esse desmembramento. Agora, A menos B ao quadrado, o quadrado da diferença, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? O A vai multiplicar os 3 e o B vai multiplicar os 3. Nós vamos ter o quê? 6 termos, mas dois são semelhantes entre si, então vão reduzir para 4 termos. De tal maneira que no cubo da diferença, o segundo termo e o quarto termo são menos, viu? São negativos. Negativo não, menos, né? Porque vai depender do que tiver aqui, correto? Então, o primeiro e o terceiro positivo, o segundo e o quarto negativos. Ou seja, o cubo do primeiro, A3, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo menos o cubo do segundo, certo? Para quem já viu aí na outra aula o cubo da soma, é a mesma coisa, com a diferença que o segundo e o quarto termos vão ficar negativo quando for cubo da diferença. Agora veja aí o seguinte problema. Leia o problema que eu vou pegar uma folha de papel aqui, certo? Tá aqui a folha de papel para nós resolvermos. O problema diz assim, ó, o cubo da diferença de um número com sua metade equivale à diferença entre o seu quadrado e o quadrado da sua metade. Que número é este? Então veja lá. Vamos pegar uma folha de papel. Estou lendo aqui o problema ao lado. O problema diz assim, o cubo da diferença. Vamos lá. O cubo de quê? Da diferença. Diferença, o cubo da diferença de um número, vamos chamar esse número de x. Diferença de um número com sua metade, metade de x. X sobre 2. Equivale a, é igual, equivale à diferença entre o quê? Diferença é menos. Entre o quê? Entre o seu quadrado, o quadrado do número, e a metade, e o quadrado da sua metade. A metade não é x sobre 2? Então, x sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, veja lá. O cubo da diferença entre um número e a sua metade equivale à diferença entre o seu quadrado e o quadrado da sua metade. O número é x, a sua metade é x sobre 2. Então, aqui nós vamos ter que desenvolver o cubo da diferença. Então, vamos lá. Cubo de x, x ao cubo, menos 3 vezes o primeiro, x, vezes o primeiro ao quadrado, né? 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Acompanhou? Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, primeiro é x, segundo é x sobre 2, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então isso vai ficar x3 menos x2 vezes x é x3, 3x3 sobre 2, mais x ao quadrado,
x2 vx, x3. 3x3 sobre 4, porque aqui é 2 ao quadrado, menos x ao cubo, x3, sobre 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. x3, menos 3x3 sobre 2, mais 3x3 sobre 4, menos x3 sobre 8. Isso é igual a quê? É igual a x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. Aí a equação vai ficar assim, ó. MMC 8. Não é? Não é 8? Olha aí. Maior. 8 é divisível por 4 e por 2. 8. Então, 8 dividido por 1, 8 vezes x3, 8x3. 8 dividido por 2, 4 vezes 3, 12x3. 8 dividido por 4, 2 vezes 3, 6x3. Menos 8 dividido por 8, 1 vezes x3, x3. 8 dividido por 1, 8 vezes x2, 8x2. Menos 8 dividido por 4, 2 vezes x2, 2x2. Cancela o denominador, porque o x que nos interessa está no numerador. Então, 8 e 6, 14. São todos x3 também? 8 e 6, 14. 12 menos 12 menos 1, menos 13. 14 menos 13 dá 1. x3 igual 8x2 menos 2x2, 6x ao quadrado. Certo? Depois vê direitinho o que eu fiz aqui. Ó. Somei 8 com 6, 14. Menos 12 com menos 1, menos 13. 14 menos 13, 1x3. Agora veja bem. Essa equação, x3 menos 6x2 igual a 0. Mas existe fator comum, que é o quê? X ao quadrado. Então, colocando x ao quadrado em evidência, vai ficar x3 dividido por x2 dá x, menos 6x2 dividido por x2 dá 6, igual a 0. Observe que duas raízes são iguais a 0 e uma raiz é igual a quanto? Igual a 6. 0 é raiz dupla, aparece duas raízes iguais a 0, porque o expoente x é 2, e 6 é uma raiz simples. Então, na verdade, quais são as raízes? Quais são os números? 0, que aparece duas vezes, e 6. Nesse caso, resolvemos a equação completamente, viu? Então, o número é 0 e 6. Confere isso aí direitinho que nós fizemos, tá bom? Até a próxima aula e obrigado!